Senhoras e senhores deputados, bom dia a todas e a todos. Vamos dar início à nossa reunião ordinária de hoje. Como saberão, com uma ordem do dia muito exigente, muito sobrecarregada. Uma vez que tivemos plenário da parte da manhã, temos 3 audições, como saberão, e de seguida ainda teremos a nossa reunião ordinária, pelo que eu julgo que alguns de vós, inclusive eu próprio, vamos ter que... Eu vou esperar um bocadinho que ali o Grupo Parlamentar do Partido Socialista nos dê condições para podermos trabalhar. Bom, muito obrigado por nos darem condições para trabalharmos, senhores deputados Ricardo Costa e Hugo Costa. Portanto, dizia eu que muito provavelmente vamos ter que sacrificar um bocadinho ou significativamente a nossa hora de almoço para darmos conta da ordem do dia, que é de facto exigente e que teve que ser marcada para esta hora, atendendo ao plenário que antecedeu esta reunião. Vamos então começar pela audição à doutora Cláudia Viana, que já está aqui connosco, a quem dou as boas-vindas e dizer que é um gosto grande recebê-la. E a doutora Cláudia Viana, como saberão, é a personalidade candidata ao cargo de membro da Comissão Independente de Acompanhamento e Fiscalização das Medidas Especiais de Contratação Pública. É a nossa primeira audição, como disse, doutora. Não sei se já está informada a nossa grelha de tempos, vai ter 10 minutos para uma intervenção inicial. Depois caberá a vez a cada um dos grupos parlamentares intervir numa primeira ronda, com tempos diferentes em função da representação de cada grupo parlamentar. E depois, se assim for necessário, haverá ainda uma segunda ronda para mais questões colocadas. A sua doutora responderá ao fim de cada uma das intervenções que lhe é colocada. Ao fim de cada intervenção, poderá responder às questões que lhe foram colocadas na mesma ordem de grandeza de tempo que for usado pelos grupos parlamentares. Dito isto, se houver alguma dúvida, esclarecerei. Dito isto, dar-lhe a palavra então para 10 minutos de uma intervenção inicial. Sr. Deputados, eu pedia que fizéssemos um bocadinho de silêncio, está muito barulho na sala. Assim não há condições nem de trabalho, nem para nós, nem para a doutora Cláudia Viana, que tem que nos apresentar o que nos tem para dizer. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Comissão de Economia, Obras Públicas e Habitação, Dr. Pedro Coimbra, e cumprimento as senhoras deputadas e os senhores deputados presentes, dizendo ainda que é uma honra estar aqui hoje em audição para membro da Comissão Independente de Acompanhamento e Fiscalização das Medidas Especiais de Contratação Pública, CIMEC. Dado o tempo disponível e admitindo que todos os membros desta comissão tiveram acesso ao meu currículo, adianto apenas brevemente que sou professora associada na Escola de Direito da Universidade do Minho, tendo realizado o meu doutoramento e desde então feito toda a minha investigação na área dos contratos públicos. À data, há cerca de 20 anos que defendi a minha tese de doutoramento, posteriormente publicada, precisamente sobre uma matéria que se me figura estar aqui em causa e que tem a ver com os princípios, na altura, comunitários da contratação pública. Estava em curso a aprovação das diretivas de 2004, que depois deram origem ao Código dos Contratos Públicos de 2008, e, entretanto, substituídas pelas diretivas de 2014, também transpostas para o ordenamento jurídico português. Atento à área de atividade da Comissão, entendi adequado partilhar, ainda que de modo telegráfico, a minha perspectiva e compreensão dos contratos públicos e que se foi formando ao longo de mais de 20 anos de estudo e investigação sobre os contratos públicos em contexto europeu e global. Trata-se de uma compreensão necessariamente, e tenho que o dizer, necessariamente imperfeita e incompleta.
imperfeita porque, desde logo, sou humana e, nesta matéria, são muitas as dúvidas, as interrogações e as inquietações sobre o ordenamento jurídico num espaço multinível, que é aquele em que nós encontramos, e é também incompleta porque condicionada pela realidade, valendo aqui a frase bem conhecida de todos de que não há imaginação mais fértil do que a própria realidade. Assim o demonstra e assim fica demonstrado na área dos contratos públicos, onde somos diariamente, frequentemente surpreendidos com novos desafios. Parece-me ainda importante salientar nesta matéria duas dimensões dos contratos públicos. Uma primeira, que foi a que se manifestou desde muito cedo, logo após a criação da então Comunidade Económica Europeia, e que se prende com uma perspectiva fundamentalmente económico-financeira dos contratos públicos. Na realidade, quando olhamos para os contratos públicos, incluindo os contratos administrativos, que no nosso ordenamento jurídico o legislador entendeu equiparar, pelo menos em relação aos contratos abrangidos pelo direito da União Europeia, a verdade é que sobressai uma perspectiva económico-financeira que se explica porque os contratos públicos e os contratos administrativos não são apenas instrumentos jurídicos de atuação da administração pública, mas também têm subjacente uma transação económico-financeira com impacto no mercado. Falamos a esse respeito de cerca de 14% a 18% do produto interno bruto da União Europeia e também, do mesmo modo, em termos globais. Aliás, em períodos de forte investimento público, os contratos públicos podem atingir valores na ordem dos 20% do produto interno bruto da União Europeia, pelo menos em alguns Estados-membros, o que representa, grosso modo, cerca de 1/5 do produto interno bruto da União Europeia. Percebe-se, por isso, que desde muito cedo o legislador comunitário e posteriormente europeu tenha avançado e desenvolvido todo um regime jurídico atualmente concretizado em 3 diretivas de 2014, complementadas pelas chamadas diretivas recursos. Acresce um numeroso soft law, com uma especial importância aqui na área de atuação da CIMEC, e uma jurisprudência do Tribunal de Justiça verdadeiramente inovadora e, a meu ver, seguramente a grande responsável pela evolução e desenvolvimento e aperfeiçoamento técnico deste ordenamento jurídico multinível. Ora, considerando esta dimensão económico-financeira que nos é dada pela transação subjacente à celebração de um contrato público, percebe-se que uma atuação do Estado ou de entidades públicas no mercado que não respeita os princípios e as regras em que este assenta, será, por isso, uma atuação indesejada na medida em que provoca distorções no bom funcionamento desse mercado. Por isso, todo o regime jurídico foi construído com base na garantia e no respeito dos princípios da igualdade, em contexto europeu, e das liberdades de circulação, chamando depois o Tribunal de Justiça à colação um conjunto de princípios que também são conhecidos do nosso ordenamento jurídico e estão plasmados, aliás, na Constituição. Refiro-me, entre outros, ao princípio da imparcialidade, ao princípio da integridade, que tem vindo a assumir um relevo crescente, mas também a proporcionalidade das decisões tomadas. Esta é, efetivamente, uma das dimensões dos contratos públicos. A outra dimensão, mais recente, prende-se, em todo o caso, também com o mercado interno. E isto porque, como sabem, a evolução do projeto europeu assumiu e foi assumindo novos desafios e novas missões. Por isso, nos últimos anos, a compreensão dos contratos públicos como importantes ferramentas de concretização de políticas públicas, e em especial políticas públicas prioritárias como a ambiental
no domínio social e da inovação, fizeram com que os responsáveis políticos estabeleçam um regime que procure conciliar, por um lado, e garantir a racionalidade económico-financeira subjacente à transação que tem impacto no mercado e, por outro, uma adequada utilização dos contratos públicos e da despesa pública que está associada, de modo a concretizar, a potenciar essa despesa, promovendo e concretizando políticas públicas prioritárias. Neste contexto, e não obstante toda a evolução técnico-jurídica do direito dos contratos públicos, fica, no entanto, em aberto uma zona que podemos considerar que é uma zona cinzenta, é uma zona nebulosa, onde efetivamente podemos dar como verificada uma insegurança jurídica que não favorece o bom funcionamento do mercado, que não favorece as entidades adjudicantes e muito menos os operadores económicos. Refiro-me à chamada jurisprudência principialista que desde há uns anos, desde há quase 20 anos para cá, mas sem estar devidamente positivada, vem assinalar que, para além que os contratos públicos, mesmo que de valor inferior aos limiares de aplicação das diretivas, estão sujeitos a um conjunto de princípios. Ora bem, é nesta zona, precisamente na parte relativa aos contratos de valor inferior aos limiares de aplicação das diretivas, que o regime especial que foi aprovado em 2021, as chamadas medidas especiais da contratação pública, incidem. E é precisamente aqui que se considera que os legisladores nacionais têm uma liberdade maior, muitíssimo maior, do que aquela que têm na hora de fazer a transposição das diretivas aplicáveis aos contratos superiores a um determinado limiar. E aqui nesta zona, uma zona que obviamente te coloca muitos desafios e é geradora de insegurança e incerteza jurídicas com efeitos nefastos no mercado, que temos um regime especial em que se procura conciliar a utilização dos contratos públicos como instrumento de concretização de políticas públicas prioritárias, pense, entre outros, nas áreas que o legislador escolheu na lei, como a habitação, as tecnologias, entre outras, mas também a circunstância de se concretizar de forma mais célere a execução dos fundos europeus. É por isso aqui um desafio. O regime jurídico tem, como todos nós sabemos, sido objeto de críticas. Afigura-se-me e entendi que o meu contributo nesta comissão poderia ser, muito modestamente, no sentido de um acompanhamento maior através de diversas iniciativas que possam, na medida do possível, contribuir, por um lado, para a garantia do cumprimento do regime jurídico, que é considerado essencial para a execução dos fundos europeus, mas, por outro, garantir o respeito... Para terminar, se faz favor. Estou a terminar, mas, por outro, garantir o respeito de toda a juridicidade aplicável a esta matéria, não obstante a insegurança jurídica que lhe assiste. Muito obrigada e estou naturalmente disponível para as questões que entenderem colocar. Muito obrigado, Sra. Doutora. Vamos dar início, então, às rondas pelos grupos parlamentares. Inicia o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na pessoa do Sr. Deputado Hugo Oliveira, que tem 6 minutos. Sra. Doutora depois terá exatamente o mesmo tempo, 6 minutos, para responder às questões que lhe forem colocadas. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Cumprimentar a doutora Cláudia Viana e agradecer-lhe não só a sua presença, mas também a apresentação, a explicação
que trouxe. Nós tínhamos tido a oportunidade de verificar, de analisar o seu percurso, o seu currículo, e tivemos, evidentemente, também agora aqui a oportunidade de ouvir o seu pensamento, a sua explicação sobre aquilo que considera ser a contratação pública. Eu gostaria de fazer algumas perguntas concretas, nomeadamente sobre o papel da CIMEC e o que pensa verdadeiramente sobre o cargo que irá desempenhar. E neste sentido, sabendo que o tempo não é muito, vou tentar ler. Espero que possa ter tempo para as respostas todas. Bom, se assim não tiver, terá também a oportunidade de poder escolher a qual delas não irá responder. Sendo assim, como explica, de forma resumida, o papel da CIMEC na fiscalização das medidas especiais de contratação pública? Quais as medidas que considera fundamentais para garantir a transparência e a imparcialidade nos processos de contratação pública sob a jurisdição da CIMEC? Como avalia o impacto de medidas especiais de contratação pública no contexto atual, particularmente em situações de emergência, como uma pandemia ou outros eventos críticos? Que tipo de recomendações faria às entidades públicas para melhorar? Na sua opinião, quais são as funções e responsabilidades da CIMEC na garantia de transparência e conformidade nos processos de contratação pública? Se poderia partilhar connosco alguma experiência anterior em que tenha desempenhado funções de fiscalização, auditoria em processos de contratação pública? Eu, pelo menos, não encontrei no seu currículo, vi que estava ligado, mas na audição não verifiquei. Portanto, peço-lhe se nos possa partilhar alguma experiência. E que melhorias ou inovações considera essenciais para reforçar a eficácia das medidas especiais de contratação pública? São estas as questões que lhe deixo e agradeço-lhe, evidentemente, mais uma vez a sua presença. Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutora, faz favor de usar a palavra. Se precisar dos 6 minutos, tem direito a eles. Se precisar dos 6 minutos, tem direito a eles. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não os usou, mas faz favor. Até pode aproveitar para esclarecer mais alguma questão que acho por conveniente. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu de facto diria que mesmo o tempo disponível, os 6 minutos não são suficientes para responder de modo adequado às mais de 6 questões que me colocou e que muito agradeço. E por isso, obviamente, que vou procurar de uma forma sintética, mas vou procurar responder dentro do tempo que me é concedido. Bom, relativamente, começo por responder às questões que se prendem com o currículo. Relativamente ao meu currículo, penso que não vale a pena estar aqui a referir. Obviamente que estou disponível para esclarecer qualquer questão e, designadamente, aquela que me colocou sobre se eu já exerci funções de fiscalização e auditoria em processos. Devo dizer que, relativamente aos contratos públicos, para além de toda a atividade científica, de investigação e de estudo, também tenho tido intervenção prática, seja como em diversas funções e papéis, desde jurista, portanto, da administração pública e, digamos que, do lado da entidade adjudicante, até a apreciação no âmbito de consultadoria jurídica, designadamente pareceres e acompanhamento de processos, incluindo processos em relação aos quais estão em causa fundos europeus, portanto, contratos públicos com financiamento europeu, e relativamente aos quais se colocam um conjunto de questões e questões que são efetivamente fundamentais nesta matéria. Estou-me a referir, designadamente, às correções financeiras determinadas pela Comissão Europeia e que dão origem a procedimentos bastante complexos e que alguns dos quais, e que tenho tido ocasião de acompanhar com a sua resolução dependente dos tribunais. Vale a pena dizer
que todas as orientações da Comissão em matéria de correções financeiras a propósito da elegibilidade das despesas públicas financiadas têm na base a jurisprudência principalista que referi e a preocupação do respeito pela juridicidade, ou seja, pela publicidade, pela transparência, pela imparcialidade, pela objetividade da decisão de adjudicação, que se alcança através de critérios previamente definidos e divulgados. Por isso, sim, tenho tido essa experiência, não no sentido de proceder a essa fiscalização, mas no sentido de acompanhar esses processos, incluindo apoio no âmbito da consultadoria. Do mesmo modo, também gostaria de referir que, no período em que exerci funções como pró-reitora da Universidade do Minho, tive a meu cargo um conjunto de processos em que, efetivamente, a Universidade do Minho tinha processos nos quais se candidatava para fundos e também tive de lidar, dadas as funções que tinha, com fiscalização por parte de outras entidades, incluindo, obviamente, a Inspeção-Geral de Finanças, o Tribunal de Contas e outras. Quanto à questão que me coloca da fiscalização a realizar pela CIMEC, do estudo que fiz e daquilo que pude apurar, afigura-se-me que a CIMEC não tem, e aliás isso consta dos relatórios, a CIMEC não tem recursos humanos e técnicos suficientes para desenvolver uma atividade de fiscalização. E parece-me também, por aquilo que me foi permitido apreciar, que a CIMEC desenvolveu uma atividade notável, considerando que é uma entidade administrativa muito jovem, que foi criada, e parece-me que bem, pelo legislador, há cerca de 3 anos, e que fez todo um trabalho visível nos relatórios que tive ocasião de ler, em que se partiu do zero. E, portanto, todo o acompanhamento, percebe-se todo o acompanhamento e todo o esforço que foi feito numa entidade que, tanto quanto julgo saber, não tem recursos humanos disponíveis para fazer fiscalização da execução dos fundos europeus, sendo certo que há também outras entidades, essas sim, vocacionadas especificamente para essa fiscalização. Para além da Inspeção-Geral de Finanças, também, e inclusivamente no plano europeu, o OLAF, também o Tribunal de Contas. Por isso, e respondendo agora às questões sobre as medidas a tomar e as atividades que a CIMEC poderia realizar, afigura-se-me que poderiam ser desencadeadas um conjunto de iniciativas destinadas à divulgação e bom conhecimento, um conhecimento rigoroso do regime jurídico, das medidas especiais. Vale a pena ter em conta que, se as entidades adjudicantes com sede em Lisboa têm à sua disposição apoio e consultoria adequadas, já o mesmo não sucede pelo país que temos, e estou a pensar designadamente nos municípios, que têm, muitos deles, dificuldade na obtenção de um apoio técnico especializado e rigoroso. E por isso acho que seria importante promover um conjunto de medidas destinadas a uma maior divulgação do regime jurídico e inclusivamente formação e acompanhamento de processos, considerando as insuficiências que temos em muitas entidades adjudicantes espalhadas por todo o país. E isto também me leva a referir a questão da profissionalização, que é uma batalha que temos efetivamente pela frente, e afigura-se-me que a CIMEC poderia dar um contributo relevante no que diz respeito à divulgação e à formação, de modo a conseguirmos aquilo que, obviamente, me parece que é o desejo de todos, que é garantir que a execução dos fundos europeus ocorra de um modo rápido, célere, mas com respeito por toda a juridicidade aplicável. Não sei se respondi às questões, mas estou, obviamente, disponível. Muito obrigado, doutora Cláudia Viana. Só algum esclarecimento adicional, não terá a oportunidade de poder fazê-lo.
eventualmente até haverão perguntas comuns que assim o permitirão. Cabe agora a vez ao grupo parlamentar do PSD, é o Sr. Deputado Marco Claudino, que tem também 6 minutos para a intervenção e para as perguntas que queira colocar. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Sra. Professora Cláudia Viana, antes de mais, muito obrigado pela sua clareza expositiva na sua introdução. Queria dividir em 2, 3 pontos muito sintéticos esta audição. A primeira, referente ao seu currículo, eu creio que é um currículo absolutamente inatacável, tem um conhecimento aprofundado em termos académicos na área da contratação pública e na área também do direito da União Europeia, que são absolutamente também insindicáveis naquilo que é a disposição face à necessidade de contratação pública e de conhecimento, o acompanhamento das medidas especiais de contratação pública. Ademais, tem também um conhecimento como juíza do Tribunal Arbitral, o que também faz com que seja um conhecimento adicional relativamente à análise de casos concretos. Não leva a mal, não diria apenas academicamente falando, mas também naquilo que é concreto face às situações concretas, que é aquilo que no fim vai ter também como responsabilidade na CIMEC, que é acompanhar os contratos em concreto. Uma segunda nota que queria dar tem que ver com este, creio, consenso que existe na sociedade portuguesa e designadamente nesta Casa, para a necessidade de executar o PRR, executar os fundos europeus e, por isso, agora mesmo, à hora em que nós aqui nos encontramos, numa sala ao lado está a ser aprovada, espero eu, na especialidade, alterações à Lei 30/2021, que visam exatamente isso, podermos equilibrar e ponderar os vários interesses e princípios em jogo, a transparência, a concorrência, mas também a celeridade na execução. E, portanto, uma primeira questão, se teve essa oportunidade de verificar essas alterações, é qual é a sua opinião e que papel poderá ter também a CIMEC naquilo que é o aconselhamento, porque faz recomendações à Assembleia da República e ao Governo para a legislação que possa vir a ser criada no sentido de podermos, equilibrando e ponderando os vários critérios de interesse em jogo, acelerar a execução do PRR, que foi uma das razões, ou eventualmente a principal, que levou à criação deste regime em 2021. Uma segunda nota que tinha a ver com esta última referência que fez, que tem a ver com a divulgação/formação. Em que é que pensa a Sra. Professora na concretização junto das entidades adjudicantes, designadamente e se calhar com maior ênfase junto das autarquias locais, que têm um papel fundamental na execução dos fundos europeus e que terão desiguais acompanhamentos internos, porque temos municípios de grande dimensão e temos outros municípios de pequena dimensão e, portanto, é necessário, naturalmente, que todos eles tenham a mesma condição e conhecimento para o cumprimento da legislação. E até, se for possível, e aquilo que é interesse e objetivo do Governo, poder também algumas freguesias poderem, no âmbito da administração local, executar projetos financiados ou cofinanciados por fundos europeus. E, portanto, em que é que a sua visão tem a sua visão para poder fazer essa divulgação e esta formação junto das entidades adjudicantes e em específico, ou designadamente, junto das autarquias locais? De resto, a nossa apreciação, quer curricular, quer daquilo que conhecemos, da sua vasta monografia e também da sua exposição, é amplamente e antecipadamente positiva. E é só. Muito obrigado, Sr. Deputado. Também não usou o tempo todo. De todo modo, isso facilita a vida à doutora Cláudia Viana, pelo menos. Talvez consiga, assim, de forma mais eficiente, responder às questões colocadas. Faz favor, Sra. Doutora. Muito obrigada. Muito obrigada. 6 minutos também. Muito obrigada pelas questões colocadas. Ainda relativamente ao conhecimento da realidade e ao processamento e a todos os procedimentos, eu gostava de referir que a minha experiência na administração pública
evidencia aquilo que representa a grande dificuldade de diversas entidades públicas de menor, de média ou menor dimensão em acompanhar um regime jurídico tão complexo como é hoje o regime da contratação pública. Há até quem o refira como um regime labiríntico e, por isso, afigura-se-me que a CIMEC poderia desenvolver um conjunto de atividades relevantes nessa matéria. Pegando no exemplo dos municípios, a verdade é que temos freguesias com uma dimensão maior e com mais recursos do que municípios e, portanto, saindo um pouco daqui da capital, verificamos que temos realidades muito diferentes entre si. Porventura, essas ações de divulgação do regime, porque, faço aqui um parênteses para dizer, se o legislador aprovou um regime em 2021, que já foi alterado, se hoje está em curso uma nova alteração ao regime, deduzimos todos que a intenção é acelerar e garantir a execução dos fundos atempadamente e do PRR incluído. Ora bem, se assim é, então, o que me parece é que, mais do que criticar o regime, que obviamente também se faz e se pode fazer e deve, o que compete à CIMEC é divulgar esse regime para que quando as entidades adjudicantes o queiram utilizar, o saibam fazer nas melhores condições. Caso contrário, vamos ter um regime que não é muito apelativo, ou que é aplicado de uma forma não adequada com os inerentes riscos e prejuízos de, dentro de alguns anos, termos o Estado português ser confrontado com um conjunto numeroso de despesas consideradas não elegíveis vale a pena pensar no recente relatório do Tribunal de Contas Europeu, em que, precisamente a esse respeito, o Tribunal de Contas Europeu recomendou, se não estou em erro, na passada semana, que a Comissão Europeia envidasse esforços junto de 7 Estados-membros, incluindo Portugal, para devolver verbas que não foram devidamente executadas. Ora bem, parece-me que é isso que será desejável que a CIMEC providencie. Um adequado conhecimento do regime, obviamente que não tem recursos, não tem os recursos adequados, isso também, recursos adequados, será difícil de dizer que existem, mas pelo menos proceder a uma ampla divulgação no sentido de uma formação, de um conhecimento adequado, sério, rigoroso, que permita às entidades adjudicantes por todo este país poderem efetivamente recorrer ao regime jurídico, a estas medidas especiais e, com isso, contribuir para uma execução célere e adequada dos fundos europeus, incluindo o PRR. De entre as várias reflexões que pude fazer, e assim, digamos, e portanto, numa primeira apreciação, eu sugeria até que essa divulgação e essa formação pudesse ser feita tendo o apoio das comissões de coordenação regionais e, eventualmente, as comunidades intermunicipais. Por outro lado, também é importante garantir o acompanhamento dos procedimentos e, parece-me, articular com outras entidades com responsabilidades e maiores recursos nesta matéria. Refiro-me designadamente ao INPIC e ao Tribunal de Contas. Muito obrigado, doutora Cláudia Viana. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Carlos Barbosa. Faz favor, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputados, doutora Cláudia Viana. Muito gosto em ver alguém da minha cidade aqui no Parlamento e, por segundo caso, também da muito nobre Universidade do Minho, onde também estudei e a sua professora continua a lecionar. No âmbito do seu currículo, acho que dispensa qualquer tipo de comentário. Ele próprio fala por si e daquilo que a sua doutora já o fez na sua vida de trabalho e também de aprendizagem, demonstra realmente um conhecimento vasto deste tipo de matérias.
Nesse sentido, olhando para o seu currículo, é perceptível o porquê do convite para incorporar a CIMEC para o trabalho que tem que ser feito. Por outro lado, só um ponto aqui político que me deixa um pouco estranho, a questão de várias pessoas associadas ao Distrito de Braga ultimamente terem vindo a ser nomeadas. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas que é só um critério à parte, se tem alguma coisa a ver com o líder de bancada também ser de Braga, ou se haverá aqui outro tipo de questões em que as pessoas de Braga realmente são verdadeiramente competentes, e o próprio PSD está a rever em Braga a competência nas pessoas que têm trazido para estas áreas. Por outro lado, desde já referir que o próprio Chega votou contra esta lei da dispensa do visto prévio do Tribunal de Contas, porque entendemos que o Tribunal de Contas deve fazer o seu trabalho, quer seja no âmbito da antecedência desta contratação, quer seja no contínuo do desenrolar dos próprios processos. Porque nada impede com que, posteriormente, o próprio Tribunal de Contas, mais tarde, venha, possivelmente, a parar uma obra, a suspender os próprios financiamentos, algo que, certamente, se não houvesse esta lei, poderia estar acautelado se continuasse a haver o visto prévio neste âmbito, e por isso o Partido Chega votou contra esta nova lei. E por isso peço-lhe também o seu entendimento sobre esta questão e se realmente isto que eu lhe estou a dizer pode acontecer. Se o Tribunal de Contas se entender parar algum tipo de obra por desconfiança de algum processo ou por alguma dúvida em algum processo, isto também não vai criar com que a desburocratização que nós temos que fazer acabe realmente, na realidade, por não acontecer. O Tribunal de Contas pode fazer o seu trabalho no intermeio. E, nesse sentido, o próprio Tribunal de Contas, as medidas especiais de contratação, avança com a franca adesão e onde revela onde estão mais riscos associados neste âmbito, alertando para os riscos das medidas especiais de contratação pública. E, nesse sentido, gostaria de perceber do seu conhecimento se concorda com esta afirmação do Tribunal de Contas. Por outro lado, eu só queria fazer aqui também outro ponto, que foi o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação esteve a semana passada aqui em plenário, onde estivemos a falar sobre a vertente da ferrovia, em que o Sr. Ministro, e bem, refere que há alguns contextos, até tinha a ver com a compra das carruagens, de novas carruagens para a própria ICP, em que um problema que ele refere tinha a ver com a litigância nos contratos. Se este tipo de medidas se vai terminar ou não com as litigâncias. Porque toda a gente sabe que se alguém perdeu, acha que realmente não devia ter perdido por outro tipo de questão, pode realmente criar uma litigância. Ou seja, nós com este tipo de propostas que estamos a criar, no meu entendimento, nós não vamos terminar com as litigâncias, elas poderão continuar. O Sr. Ministro, daquilo que referiu em plenário, diz que o objetivo com este tipo de situações será terminar com as litigâncias. Algo que quase que é impossível, porque quem perde pode perfeitamente criar essa circunstância. Noutro ponto, eu refiro aqui, para terminar, refiro simplesmente aqui o relatório semestral da CIMEC e questiono-lhe na criação, em que eles têm aqui o ponto 2, no ponto 293, na criação de uma carreira profissional específica para este âmbito. E gostaria de perceber, da sua percepção, se existe na realidade uma necessidade da criação deste tipo de carreira, se não existe na administração pública pessoas já competentes e que se calhar estão mal aproveitadas e que podemos realmente pôr as pessoas a fazer este tipo de trabalho. Muito obrigado pelas suas respostas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutora Cláudia Viana, faz favor, tem os mesmos 5 minutos.
Já está? Já. Muito obrigada, Sr. Deputado. Agradeço as referências que fez e as pertinentes questões que me, aliás, permitem tocar em alguns aspectos que ainda não foram aqui referidos. Vamos lá ver. Relativamente ao Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas produz, efetivamente, um relatório crítico sobre este regime jurídico das medidas especiais da contratação pública, que, aliás, vem na linha de uma crítica generalizada, diria eu, a todo o regime da contratação pública, incluindo o que está no Código dos Contratos Públicos. O mesmo poderíamos, mas efetivamente, afigura-se-me que devemos refletir e ponderar as críticas e as recomendações feitas pelo Tribunal de Contas, mas temos também de perceber que estas críticas e estas recomendações são o resultado do normal funcionamento das instituições. Exatamente do mesmo modo sucedeu há relativamente pouco tempo com o Tribunal de Contas Europeu, que foi, aliás, muito crítico da atuação da Comissão e do trabalho que ela tem desenvolvido ao longo destes últimos anos. Portanto, ainda bem que assim é e é por esse, fazendo esse caminho que podemos progredir, melhorar e aperfeiçoar. Relativamente ainda às críticas sobre o regime jurídico das medidas especiais, eu gostava também de dar aqui conta do seguinte: uma grande parte dos meus textos são especialmente críticos, precisamente em relação à utilização de procedimentos fechados, ou seja, procedimentos não concorrenciais. E por isso, sinto-me particularmente à vontade para lidar com o regime que, em nome de outros interesses e interesses públicos considerados prioritários, reduz o acesso ao mercado. E por isso, e precisamente por isso, é que estamos aqui perante um equilíbrio que é um equilíbrio difícil, entre, por um lado, as necessidades públicas e, por outro, os direitos e os interesses e o bom funcionamento do mercado. Isso leva-me a dizer que, independentemente das medidas que estão a ser equacionadas, e que, enfim, tanto quanto julgo saber, têm a ver com a suspensão automática da impugnação das decisões de adjudicação de atos e contratos que implicam fundos europeus, não vai deixar de existir, nem seria possível, estamos num Estado de Direito e existem diretivas de recursos que garantem os direitos dos operadores económicos lesados por violações de direito da União Europeia. E, portanto, a litigância não vai terminar, aliás, é inerente ao direito nessa medida, não são reduzidas, não se me afigura que fiquem reduzidos os direitos e as garantias dos operadores económicos. Vale a pena também aqui dizer que estamos perante um regime jurídico que resulta também ele de diretivas da União Europeia, objeto de uma interpretação muito restritiva e muito positiva por parte do Tribunal de Justiça. Aquilo que se tem de garantir é que, efetivamente, os operadores económicos têm direitos e têm a tutela dos seus direitos, que não é necessariamente, que não é automaticamente ou obrigatoriamente a suspensão imediata do procedimento de execução do contrato. É isso que resulta do direito da União Europeia aplicável e que foi transposto para o nosso ordenamento jurídico. Por isso, por outro lado, a questão relativa à litigância aos tribunais, há também que ter em conta, e tem seguramente mais informação do que eu, que os tribunais administrativos têm uma pendência crónica. Por muito que já se tenha feito, a verdade é que ainda temos esse problema. A criação dos juízes especializados foi um passo importante no sentido de reduzir as pendências nos tribunais administrativos, mas porventura fará sentido pensar noutras medidas e noutras soluções que estão a ser experimentadas e com sucesso noutros Estados-membros.
Penso em especial no caso da Espanha, que optou por uns tribunais administrativos com o regime que tem estado a dar muito bons resultados. Parece-me que o recurso à arbitragem no âmbito da execução de contratos que está agora proposto e em discussão, parece-me uma medida interessante, porque efetivamente há que aliviar os processos em tribunal, que são muito lentos e, portanto, não se compadecem com as urgências públicas. E, por fim, quanto à profissionalização, é uma das batalhas que a Comissão Europeia tem estado a prosseguir. Já há bastantes anos que a Comissão Europeia defende, e existe inclusivamente uma recomendação publicada no Jornal Oficial da União Europeia que defende a profissionalização nesta área. Porquê? Porque temos um regime jurídico, ou diversos regimes jurídicos, de elevada complexidade técnica, não apenas jurídica, mas também económica ou financeira, ou de outra índole. E, por isso, não estou a dizer que não exista, só para terminar, Sr. Presidente, não estou a dizer que não existem na administração pública técnicos muito competentes. O que se está aqui a questionar, e que é uma questão que se tem vindo a discutir no seio da União Europeia, é criar uma carreira específica. Certamente muitos daqueles que hoje trabalham com a administração pública têm acesso e teriam acesso a ela, sim. Muito obrigado, doutora Cláudia Viana. Senhoras e senhores deputados, não me chegou nenhuma inscrição para a segunda ronda. Julgo que não há necessidade de fazer a segunda ronda, não há nenhuma inscrição. Doutora Cláudia Viana, damos assim por terminada esta audição. Agradeço-lhe, em nome de todos nós e do Parlamento, os esclarecimentos que nos trouxe, desejando-lhe as maiores felicidades, está bem? Foi um gosto recebê-la. Muito obrigada, foi Muito obrigado, está bem? Senhores deputados, eu sugeria que, se estivermos de acordo, não interromperíamos. Está aí a nossa convidada seguinte. Faríamos já de seguida para se quiserem interromper, um cafezinho, mas eu não posso, se interrompemos para um café, eu tenho que interromper. Não podemos estar a fazer uma audição com... Não, estamos na hora. É às 11h45.